CIA versus KGB. Quem veio primeiro? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E assim, esse é um vídeo que eu fiz bem de última hora, por quê? Porque num vídeo anterior que eu falei sobre a KGB, quem criou a KGB, quando ela foi criada, enfim, eu falei uma coisa que o sistema de inteligência britânico e americano é mais antigo do que a KGB, tá? Por conta disso, eu fui corrigida pelo Olavo de Carvalho no comentário do vídeo, e agora tem um monte de gente comentando nos meus outros vídeos para falar sobre isso. Então eu achei interessante eu trazer esse tópico à tona e falar o que é a minha opinião para vocês entenderem melhor por que eu disse isso. Tá. Primeiro vamos definir o que é a inteligência. Inteligência é duas definições que eu gosto. A primeira é aquela definição oficial, que é a coleta e análise de informação. E a segunda é o uso da espionagem, ou seja, o uso de agentes, principalmente human, que é human intelligence, que são espiões, que naquela época não existia ainda o SIGINT, enfim. Então, o uso de agentes para coletar informação sobre o inimigo. A inteligência britânica, a história oficial diz que ela foi criada em 1909. Essa é a história oficial. Só que eu sei, por fatos, que a inteligência britânica foi criada na época do governo da Rainha Victoria, no século XIX. Por que isso? Porque a gente tem primeiro a criação do Scotland Yard, na metade do século XIX. A gente tem o uso extensivo da espionagem, principalmente na Índia, naquela época, que na época da Rainha Victoria, era a época que o Reino Unido estava controlando a Índia. Então tem muitas evidências que o Serviço Secreto Britânico já existia antes de 1909. Só que a história oficial fala 1909. Tá. KGB. KGB, como eu falei, ela foi criada em 1917. Isso é um fato. Por quê? Porque a KGB ela é diferente das outras organizações de inteligência. O MI6, MI5, CIA, eles foram criados para avançar essa agenda de espionagem do Ocidente. A KGB, é claro, ela era uma organização de espionagem, mas o motivo principal por que ela foi criada não foi apenas para espiar nos outros países, mas para promover propaganda a favor da ideia comunista dos bolcheviques. Então, a KGB, ela não foi criada originalmente como uma organização de espionagem, como a CIA e o MI6. Ela foi criada como uma organização para divulgar propaganda. Esse é o diferencial. E a gente sabe por registros históricos que na época do Tsar Romanov, mesmo que tivesse uma inteligência, ela não pode ser comparada à KGB. Então, a KGB é um caso específico. A tcheca que nasceu em 1917 pelo Lenin. Tá. A história oficial da CIA fala que a CIA foi criada em 1941. Isso é uma piada. Por quê? Porque não precisa ser um gênio da história para entender que durante a Primeira Guerra Mundial, já que foi entre 1914 e 1919, a gente já tinha o uso extensivo da inteligência americana. Eu não tenho livros em inglês aqui comigo, mas eu tenho um em russo, que eu encontrei aqui em São Petersburgo, que fala da história secreta, praticamente, da CIA, também fala assim de como os agentes da CIA eram treinados para ser espiões, muito interessante, que também fala disso, e basta uma pesquisa na internet, que você vai encontrar outros livros de pessoas relacionadas à CIA, que também falam isso. Então a gente tem que lembrar que a história sempre é um pouco alterada. Então aqui, por exemplo, eu tenho um livro que eu quero recomendar para vocês, que não é nem um livro, esse aqui foi encontrado no archive da CIA, tá? Então é o próprio site da CIA, que qualquer pessoa pode acessar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Você pode acessar, digita o tópico que você quer estudar, e a CIA vai te mostrar um monte de documento que eles têm, ou, sabe, artigos que as pessoas escreveram. E nesse artigo que tem aqui, que a própria CIA está falando, relata o uso da inteligência durante a Guerra Civil que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Ou seja, no século XIX, os Estados Unidos já tinham uma inteligência ativa. Tudo bem, ela poderia não ser chamada CIA, mas o que eu falei no meu vídeo anterior não foi especificamente da CIA ser criada antes da KGB. Foi que a inteligência americana e a inteligência britânica já existiam antes da KGB. E isso é um fato. E outra coisa, para mim, na minha sincera opinião, a inteligência americana nada mais é que uma cópia do que a inteligência britânica. Porque a inteligência britânica em si, ela é assim a matriarca da inteligência, porque a maneira que os britânicos desenvolveram a inteligência já no século XIX, e quem sabe até antes, o século XIX é o que eu sei, já ditou o standard
que é a palavra em inglês, não sei em português, mas é os níveis, os standards da inteligência, como ela funcionaria no Ocidente nos próximos anos. E, para quem não sabe, a inteligência britânica e a inteligência americana são, tipo, irmãs. Tanto que tem os 5 olhos do Oeste, Five Eyes of the West, que são 5 países que falam inglês, que dividem toda a sua inteligência uns com os outros. Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Tanto que eu até mencionei sobre isso no meu livro, Knowledge is Profit, que fala sobre a espionagem no setor corporativo, disponível na Amazon. Então é isso, eu só queria esclarecer esse vídeo bem rapidinho para esclarecer para vocês o que eu sei e a minha opinião sobre isso. Então é isso, gente. Tenham aí um ótimo dia e muito obrigada por estarem assistindo. Muito obrigada também a quem vem fazendo doação no PayPal, gente. Muito obrigada mesmo. Eu estou usando esse dinheiro do PayPal para comprar entradas nos museus. Eu tenho 2 vídeos já de 2 outros museus que eu vou fazer ainda hoje. Hoje eu vou visitar mais um museu. Final de semana eu vou visitar o Palácio de Inverno. Gente, desculpem pela pausa, é que a minha colega de quarto veio reclamar que eu tô falando muito alto e agora é 7 horas da manhã. Ai, esse costume brasileiro de falar alto. Mas enfim, gente, muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Muito obrigada pelas doações do PayPal também. Como eu falei, eu tô usando esse dinheiro para comprar ingresso para o museu. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada e tenham um ótimo dia.